Era uma vez um enorme país que elegia seus governantes pelo voto direto e universal. Chamava-se Credulândia. A Credulândia era um país de crédulos. O povo acreditava cegamente nas autoridades. A Constituição credulandesa exigia que fosse respeitado o princípio da transparência do ato público, também chamado de princípio da publicidade do ato público, não confundir com propaganda. Este princípio reza que os atos públicos devem ser fiscalizados para que possam ser impugnados e até anulados por qualquer cidadão. Mas a transparência era obviamente desnecessária na Credulândia. Então os recursos orçamentários da publicidade oficial eram aplicados em propaganda do governo e dos governantes. Isto era obviamente um desvio ilegal de recursos, mas o povo acreditava na boa intenção de seus governantes e não se importava com isso. A mesma Constituição exigia que a autoria do voto fosse secreta, princípio do sigilo do voto. Aliás, como faz qualquer Constituição dos povos civilizados do mundo. Como era o processo eleitoral na Credulândia? Vamos explicar. O povo estava convicto que os dirigentes do país eram eleitos por voto direto e universal. A eleição era em urna confessionário, localizada em uma igreja. A transmissão dos resultados era feita por telefone. A totalização geral era feita em máquina de calcular. O eleitor se ajoelhava respeitosamente e confessava o seu voto. O confessor anotava e somava. No final da votação, o confessor passava o resultado para seu superior por telefone. O resultado final da totalização era divulgado pelo órgão máximo da instituição religiosa. Na Credulândia, o processo eleitoral era simples e barato. Os confessionários já estavam disponíveis nas igrejas do país. Cada confessor passava a seu superior por telefone os resultados de cada urna. Os resultados finais eram divulgados apenas 2 horas após o fechamento dos confessionários. Nunca houve prova de fraudes, nem confessionários impugnados. O processo eleitoral era emocionante, tanto quanto o campeonato de futebol. Antes das eleições, os institutos de pesquisa divulgavam os seus resultados parciais. Se a eleição fosse hoje, o resultado seria: o povo vibrava. O candidato A subiu, o B também subiu, o C caiu. O povo ficava atento. Para derrotar o A, vote no B. Para que seu voto seja útil, não vote no C. Pergunto, o processo eleitoral era transparente? Era fiscalizável? O voto era mesmo secreto? Em caso de fraude, era possível fazer prova da mesma? Minha resposta: não para as 4 perguntas. O confessor conhecia o voto do eleitor. Aliás, só quem conhecia o voto do eleitor era o confessor. Se ele anotasse de modo diferente o que fora confessado, seja por lapso ou por desonestidade, então ninguém saberia qual tinha sido o voto real, só o próprio confessor. Ninguém poderia fazer prova da falha, nem mesmo o eleitor. O voto realmente computado, o voto válido, era secreto para o próprio eleitor. Fraudes existem, mas podem ser dificultadas. O modo de dificultar a fraude é a fiscalização eleitoral dedicada. É mais fácil enganar um fiscal que não acredite em fraudes. Conspirações também existem. Sempre existiram e existirão. O fato de alguém ter criado uma tal teoria da conspiração não extinguiu a conspiração deste mundo. Teoria da conspiração. A tola teoria que paralisa o cérebro. Uma teoria evocada apenas para negar a existência de seu próprio objeto. Quem a criou deve ter sido um conspirador corrupto. Que tipo de fraudes ocorriam na Credulândia? Fraudes na votação? Sim, haviam fraudes como o voto de cabresto, chamado voto bovino, como o voto feito por substituição, por interposta pessoa, etc. Fraudes do confessor? Sim, já tratamos disso. Fraudes na transmissão dos boletins? Sim, intencionalmente os boletins de cada urna confessionário, que eram orais, podem ser alterados sem que ninguém possa conferir e apurar as responsabilidades. Fraudes na totalização? Sim, a totalização pode ser fraudada, sem deixar qualquer vestígio disso. Todo o poder estava concentrado no confessor, ou confessores. Conta-se que os políticos ficavam ricos rapidamente e viviam nas igrejas. Muitas novas igrejas foram construídas com a ajuda do Estado.
Quase não havia renovação na política. Muitos permaneciam em cargos eletivos por cerca de 20 ou 30 anos. Eram profissionais da política. A renovação só se dava por doença e morte. Mesmo assim, era comum que um filho continuasse a carreira do pai ou outro parente. Conta-se que, certa vez, um jovem eleitor ousou timidamente perguntar: dá mesmo para confiar neste sistema eleitoral? Óbvio, responderam. O sistema tem a garantia da igreja. Você duvida do seu confessor? Assim era a eleição na Credulândia. Havia um outro país, um enorme país, que também elegia seus governantes pelo voto direto e universal. Chamava-se Incredulândia. A Incredulândia era um país de descrentes, desconfiados. O povo não punha fé nas autoridades e queria fiscalizar tudo. A Constituição exigia que fosse respeitado o princípio da transparência dos atos públicos, para que estes pudessem ser fiscalizados, impugnados e até anulados por qualquer cidadão em caso de erro ou fraude. Mas a verba de publicidade também aqui era usada para a propaganda do próprio governo e dos governantes. Corrupção. A mesma Constituição exigia que a autoria do voto fosse secreta. Sigilo do voto. A urna era de material resistente e transparente, mas podia ser de lona. As cédulas eleitorais eram de papel. A apuração era manual. Na Incredulândia, após a eleição, cada urna era lacrada e levada sob escolta policial para um grande ginásio ou estádio de futebol. A apuração de cada urna era manual e pública, em frente aos fiscais dos partidos e de qualquer cidadão que quisesse acompanhá-la, dentro de um grande ginásio. Era um show televisado. Os boletins de urna eram publicados imediatamente em todos os jornais, rádios e TVs. Urna aberta, resultado no ar, gritavam os locutores. A totalização dos boletins de urna era centralizada, mas podiam ser totalizados em paralelo por qualquer pessoa, grupo ou organização formal, porque a cada urna apurada o resultado era imediatamente divulgado. Pergunta: o processo eleitoral era transparente? Era fiscalizável? O voto era secreto? Em caso de fraude, era possível fazer prova? Minha resposta: sim, era transparente, fiscalizável, secreto e passível de fazer prova de fraude. Poderia haver fraudes não detectadas, mas eram poucas e feitas no varejo. Só poderiam afetar o resultado nacional se o resultado final fosse mesmo muito apertado. Mesmo assim, como fraudes são inadmissíveis, era possível a auditagem com recontagem e correção. A apuração das urnas eram, no entanto, muito demoradas. Os boletins de urna eram levados para uma totalização nos municípios, depois nos estados e depois no país. Os fiscais de partido acompanhavam tudo. A imprensa e a TV faziam o show. O resultado final das eleições poderia demorar uns 5 ou mais dias para serem obtidos. Que tipo de fraudes ocorriam? Fraudes na votação, sim, como o voto de cabresto, o voto por substituto, mas eram fraudes no varejo. Fraudes no transporte das urnas? Sim, mesmo com todos os cuidados, pode ser que houvesse, mas eram fraudes também no varejo. Fraudes de apuração? Sim, também difíceis de serem feitas, porque eram públicas, embora não fossem impossíveis. Fraudes no transporte dos dados? Sim, mas os boletins de urna, como disse, eram públicos, e assim a totalização paralela poderia detectar eventuais problemas. Fraudes na totalização? Sim, pela mesma razão. De qualquer forma, os votos contados eram recolocados na urna, a qual era lacrada. Em caso de suspeitas, qualquer urna poderia ser recontada. A apuração era demorada, especialmente devido ao show televisivo, porque cada fiscal queria mostrar serviço ao vivo na TV. Assim eram as eleições na Incredulândia. Havia muitos outros países que votavam em urna com apuração manual e totalização manual. E, no entanto, a apuração e totalização eram mais rápidas do que na Incredulândia. Exemplos: Deutschlândia e Australândia. Por quê? Porque os próprios mesários faziam a apuração das urnas sob os cuidados dos fiscais e demais circunstantes. Todas as urnas eram apuradas ao mesmo tempo, em paralelo. A qualidade da apuração era maior. A quantidade total de fiscais era bem maior e não havia o show.
Certa vez, no longínquo ano de 1972, a Incredulândia resolveu aperfeiçoar a transmissão e totalização dos boletins de urna por meio da informatização. Para isso, introduziu a totalização dos votos pela internet. Resultado: houve fraude comprovada. Foi um fiasco. Um candidato e 2 rádios fizeram uma totalização paralela dos boletins de urna e comprovaram que a fraude em favor do candidato do governo era evidente. O resultado oficial teve que ser corrigido. Enquanto isso, na Credulândia, vamos voltar à Credulândia. A Credulândia também decidiu aperfeiçoar o seu sistema de votação pela via da informatização. Então colocaram um monitor e um teclado no confessionário. A Credulândia passou a votar assim, em urna computadora. O padre confessor já não era necessário. O confessionário pôde ser reduzido a um simples tapume. A totalização passou a ser automática pela intranet. A urna computadora ficava isolada por um tapume apenas. E conectava-se ao computador do mesário. A urna computador gravava o boletim de urna em um pendrive que era levado à diocese mais próxima. Os dados do pendrive eram introduzidos na intranet da igreja para totalização. Pergunto, o processo era transparente? Era fiscalizável? O voto era secreto? Em caso de fraude, era possível fazer prova? Minha resposta: não para as 4 perguntas. Todo o poder estava concentrado nos poucos especialistas que, de fato, alteravam o software e administravam o sistema. Estes substituíram os confessores. Quem pode saber quem são eles? Antes, o responsável por anotar o voto era o confessor. E agora? Agora o voto do eleitor continua a ser secreto para o próprio eleitor. Quando aquele jovem eleitor tornou timidamente a perguntar se dava mesmo para confiar neste sistema eleitoral, responderam-lhe: é óbvio que sim, você tem a garantia da igreja. Este conto termina aqui. Nele vocês tiveram contato com 2 modelos distintos de sistemas eleitorais. Em qual país você preferiria morar, viver? Na Credulândia ou na Incredulândia? O modelo brasileiro vocês o conhecem. Qual desses 2 modelos é mais parecido com o modelo eleitoral brasileiro? Para terminar, vamos ver as principais características do modelo eleitoral brasileiro. No Brasil, as urnas eletrônicas são do tipo DRE, Direct Recording Electronic. Este tipo de urna não atende ao princípio da independência do software em sistemas eleitorais, e por esse motivo foi descredenciado pelas normas técnicas de urnas eleitorais elaboradas pelos órgãos federais norte-americanos, Election Assistance Commission e National Institute of Standards and Technology. As urnas eletrônicas são fabricadas pela Diebold americana e importadas pelo Brasil. Os boletins de urna são gravados em pendrive. Os pendrives são levados no bolso do presidente de mesa eleitoral até o tribunal eleitoral mais próximo. No tribunal, os dados do pendrive são transferidos para a intranet do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, a qual é administrada pela empresa Oi, controlada pela Telemar Participações S.A. A totalização dos votos é feita nos terminais desta rede privada. O administrador executivo do sistema eleitoral é o próprio TSE, Supremo Tribunal Superior Eleitoral. O administrador normativo do sistema eleitoral é também o TSE. O Poder Judiciário, o qual julga qualquer denúncia de fraude ou qualquer desconformidade, é o próprio administrador do sistema, o TSE. Logo, ele julga denúncias contra si mesmo. Os ministros do TSE não entendem nada de informática, e muito menos de segurança em sistemas de informática. Que tipos de fraude podem ocorrer? Deixo a vocês essas respostas. Quando algum eleitor timidamente pergunta se dá para confiar no sistema eleitoral brasileiro, respondem: óbvio, você tem a garantia do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Está tudo certo ou é preciso melhorar? Eu responderia: está tudo errado e é preciso mudar. Que fazer? Temos 2 alternativas. Retornar à urna neutra de plástico transparente ou de lona, urna isenta de circuitos eletrônicos e apuração manual. Ou
adotar as urnas de segunda geração ou terceira geração, com voto conferível pelo eleitor e passível de recontagem. Essas duas possibilidades são igualmente muito melhores que o sistema que o Brasil tem hoje. Um problema bem maior que precisa ser urgentemente resolvido é a redução dos superpoderes do Tribunal Superior Eleitoral, que atualmente acumula as funções executivas, normativas e judiciárias. Quando a administração eleitoral acumula todos esses poderes, praticamente põe cabresto em todos os eleitores, que não terão outra opção que não seja a de confiar cegamente na autoridade eleitoral. Este problema é muito sério e difícil de ser resolvido, porque exigirá um acordo muito grande, difícil de ser alcançado dentro do Congresso Nacional.